Hoje vamos falar de mudanças de estado. Há três estados de agregação da matéria: o estado sólido, líquido e o gasoso. Toda vez que a gente altera a pressão e a temperatura da substância, pode haver a passagem de um estado de agregação para outro. Quando a substância passa do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso, a vaporização ou ebulição. Do gasoso para o líquido é a condensação ou a liquefação. Do líquido para o sólido é a solidificação. Do sólido diretamente para o gasoso é a sublimação. E do contrário, do gasoso para o sólido é a sublimação inversa. Então, toda vez que o processo ocorre do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso, a gente chama de processo endotérmico, é quando a substância recebe calor. O processo exotérmico é da direita para a esquerda, é quando a substância perde calor. O estado sólido é aquele em que a substância apresenta uma forma e um volume bem definidos. Por quê? Porque existe uma força de coesão muito grande entre as moléculas. O estado líquido, por sua vez, ele possui um volume definido, mas uma forma variável, porque depende do recipiente que o contém. As forças de coesão já não são tão intensas como no estado sólido. E no estado gasoso, por sua vez, praticamente não há forças de coesão entre as moléculas. Então a substância não apresenta nem forma nem volume definidos. A substância ela vai se distribuir por todo o espaço disponível. Vamos agora falar do diagrama de estado. A temperatura em que ocorre uma mudança de estado depende também da pressão exercida sobre a substância. Para a maioria das substâncias, quanto maior a pressão exercida, maior se torna a temperatura de mudança de estado. Podemos representar através desse diagrama aqui, ó. Curva 1, que a gente chama de curva de fusão ou solidificação. Se a substância se encontrar nessa curva, a gente pode dizer que ela coexiste nos dois estados da matéria, no estado sólido e no estado líquido. A curva 2 a gente chama de curva de vaporização ou condensação. A substância nessa curva pode coexistir nos dois estados, líquido e gasoso ao mesmo tempo. E a curva 3 é a curva de sublimação, onde há a coexistência dos estados sólido e gasoso. Então, se a substância estiver nessa região, ela se encontra no estado sólido, nessa região no estado líquido e nessa no estado gasoso. O que significa esse ponto triplo? A substância se encontrar aqui, para essa temperatura específica e essa pressão específica, ele vai coexistir nos três estados da matéria, no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Se a substância estiver aqui, ela vai ser um vapor. Você pode transformar esse vapor em líquido novamente, apenas aumentando a pressão. No entanto, se a temperatura for maior do que a crítica, ela vai estar nessa região. E aí esse gás você não consegue mais condensá-lo com aumento de pressão. A gente pode dizer o seguinte: para a maioria das substâncias, um aumento de pressão acarreta um aumento de temperatura de fusão. Eu tenho a pressão 1. Para essa pressão eu tenho uma certa temperatura 1. Se eu aumentar para a pressão 2, eu vou ter uma temperatura 2. O que aconteceu com a temperatura? Ela também aumentou, não é isso? Então, para a maioria das substâncias, a curva de fusão, se nós aumentarmos a pressão, isso vai implicar num aumento da temperatura de fusão. E para a curva de ebulição ou vaporização, é a mesma coisa. Vou botar pressão 3, vou ter uma temperatura 3. Se eu aumentar para pressão 4, ela também aumentou a temperatura, tá vendo? Então, isso também é válido para a temperatura de ebulição. E também vai ser válido para a temperatura de sublimação. Ó. Se eu tiver uma pressão aqui, uma pressão 5 e uma temperatura 5, se eu aumentar para a pressão 6, eu vou ter uma temperatura 6 aqui. Então, se eu aumentar a pressão, a temperatura do ponto de sublimação também aumenta. Umas exceções para a curva de fusão, que é o caso da água, do ferro, o bismuto e o antimônio. Essas quatro substâncias têm um comportamento diferente para a curva de fusão. Suponha que para uma certa pressão aqui 1, eu tenho uma certa temperatura 1. Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer com a temperatura? Ela vai diminuir. Então, para essas quatro substâncias, se você aumenta a pressão, isso implica uma diminuição da temperatura de fusão. Isso só vale para essas quatro substâncias. Podemos resumir assim: para todas as substâncias, um aumento de pressão acarreta num aumento de temperatura de ebulição e de sublimação. No entanto, para a maioria das substâncias, com exceção daquelas quatro que eu falei, a temperatura de fusão também aumenta se a pressão aumenta. Nós temos um diagrama de fases de uma substância qualquer. Temos a curva 1, a curva 2 e a curva 3. A curva 1 é a curva de fusão e solidificação, a curva 2 vaporização ou condensação, a curva 3 a curva de sublimação, como nós já falamos. Em que fase se encontram as substâncias nos pontos A, B, C, D, E e F?
Nessa região ela está no estado sólido, né? Nessa outra aqui no estado líquido e nessa aqui no estado gasoso. Então, os pontos A e E, a substância se encontra na fase sólida. Nos pontos B, C e D, na fase líquida. E no ponto F, na fase gasosa. Então, o item A é só isso. No item B, ele quer que você descreva as transformações experimentadas pela substância ao passar do ponto A para o ponto B, C e D, respectivamente, e do ponto E para o ponto F. Do ponto A para o ponto B, gente, ocorre fusão a pressão constante e aumento de temperatura. Está aqui, ó. Do ponto A para o ponto B, a pressão não mudou, mas houve uma mudança de fase. Ela passou do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, ocorreu a fusão, um aumento de temperatura. De A a C também está havendo a fusão, né, passando do estado sólido para o líquido, com uma diminuição da pressão, né, e com um aumento de temperatura. Então, fusão com aumento de temperatura e diminuição de pressão. De A a D também é a fusão dessa substância, ela passa do estado sólido para o líquido, com diminuição da pressão, mas com temperatura constante. Então, fusão a temperatura constante e diminuição de pressão. De E a F é uma sublimação, ela está passando do sólido para o gasoso, com uma diminuição de pressão e um aumento de temperatura. No item C, ele pergunta o que ocorre no ponto T. Bom, nós já falamos aqui, o ponto T, gente, é o ponto em que a substância coexiste nos 3 estados da matéria, nos 3 estados físicos. A gente chama de ponto triplo ou tríplice, ok? E também ela está perguntando no D o que significa o ponto C. Como nós já falamos, esse ponto C aqui indica a temperatura crítica. Acima dessa temperatura crítica, a substância se transforma num gás e ele não mais pode ser condensado, né? Então ela passa a se chamar gás e não mais vapor. Agora vamos pegar, gente, uma situação diferente, um diagrama de fases da água. O que acontece nos pontos A, B, C, D e T? No ponto A, a substância está o que, gente? No estado sólido, a menos 20 graus Celsius e a pressão de 1 atm. No ponto B, ela está na curva de fusão, ou seja, a substância está passando do estado sólido para o líquido, então ela pode coexistir nos 2 estados da matéria, né? Representa o estado em que o gelo está mudando de fase na temperatura constante 0 graus Celsius, está aqui, né? Até o completo derretimento do gelo. Então, coexiste os 2 estados, sólido e líquido. No ponto C, representa a água na fase líquida, sob a temperatura de 30 graus Celsius e 1 atm de pressão também. E no ponto D, o que está acontecendo com a água? Ela está passando do estado líquido para o gasoso. É a vaporização da água. Então, essa temperatura aqui, para a água pura, é de 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Então, representa o estado em que a água líquida está mudando de fase, vaporização, a temperatura constante, 100 graus Celsius, até a completa vaporização da água. Então, coexiste os 2 estados, líquido e gasoso. E o ponto T, como nós já falamos até no exemplo anterior, é o ponto triplo, ou tríplice da água, estado de coexistência das 3 fases da água, gelo, água e vapor. Para finalizar essa aula, ele quer que você determine a quantidade de calor que a água necessita receber na transformação do ponto A até o ponto C. Determine aqui, ó, essa transformação daqui até aqui. Quanto de calor é necessário para transformar o gelo a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Então a gente vai trabalhar com calor sensível e calor latente. Do ponto A até o ponto B, o gelo ele está saindo de menos 20 até chegar em 0 grau. Está havendo uma variação de temperatura, mas não há mudança de fase, ele continua no estado sólido, então o calor é sensível. Quando ele atinge 0 grau, até ele derreter completamente, a temperatura não muda. Então, até esse gelo se transformar em água completamente, a temperatura se mantém em 0 graus Celsius. Então, houve mudança de fase, mas sem mudança de temperatura. Então, é o calor latente. E, por fim, depois que transforma em água, de B até C, você vai esquentar essa água de 0 grau para 30 graus. Então, calor sensível novamente. No primeiro processo, calor sensível, você pega a massa, vezes o calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura do gelo. Então, a massa é 100, o calor específico do gelo é 0,5 e a variação de temperatura vai ser 20 graus Celsius, porque você pega a final menos a inicial. 0 menos 20 dá 20, multiplicando dá 1000 calorias. Aqui o calor latente, a fórmulazinha é essa, massa vezes o calor latente de fusão do gelo. A massa é 100, o calor latente de fusão é 80, 100 vezes 80, 8000 calorias. E o último processo, calor sensível novamente, você está esquentando a água, você pega a massa, que é 100, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que foi de 30 graus. Então 100 vezes 1 vezes 30, 3000 calorias. Somando tudo, a quantidade total de calor foi de 12.000 calorias. Bem, gente, a aula de hoje é isso.